Olá, pessoas lindas e inteligentes desse canal. Tudo bem com vocês? Como andam as coisas aí no dia a dia de vocês? Eu tô aqui pra gente de novo fazer uma análise sobre uma visão aí da vida. Você sabe como é fascinante ver duas pessoas passarem pela mesma situação e cada uma delas apresentar histórias completamente diferentes? Não? Você nunca viu isso? Então, deixa eu te contar. Uma ouve uma crítica e pensa, tem algo aqui que eu posso melhorar. Já a outra ouve a mesma crítica e pensa, ai, eu nunca sou boa o suficiente. Ou então você imagina, uma pessoa entra num relacionamento e consegue construir uma vida de intimidade profunda, conversando abertamente, demonstrando sempre o que sente. Já a outra, com o mesmo tipo de relacionamento, vive aquele medo constante de ser rejeitada, abandonada e de se decepcionar de novo. Vocês já viram isso? É muito interessante isso. Eu já contei isso em outro vídeo, mas uma vez eu escutei uma história assim. Aqui na minha cidade tem muita fábrica de calçado e aí uma história, isso é uma história, não foi uma coisa que aconteceu. Foi uma coisa assim para dar numa palestra e tal. E foi um vendedor para uma cidade, para um lugar, para um país, e dois vendedores. E um vendedor ligou para a equipe de vendas da empresa e falou assim: olha, aqui não vai vender calçado nenhum. Todo mundo anda descalço. Ninguém tem hábito de usar calçado. Aí o outro vendedor ligou para a equipe e falou: gente, mas nós vamos vender muito calçado nessa cidade, nesse país. Ninguém tem calçado aqui. Todo mundo anda descalço. Tá vendo como é o olhar de cada um? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você a situação pode ser até idêntica. O que muda é a lente. Quando surge uma oportunidade, para um, talvez ele pense, eu consigo. Para o outro, isso é além do que eu posso. Então o que muda é a lente que você coloca, o filtro pelo qual cada um interpreta o que está vivendo. E é exatamente por isso que eu quero começar esse vídeo com uma pergunta que talvez te cutuque um pouquinho. Você é realmente assim ou apenas aprendeu a funcionar desse jeito que você é? Talvez você se pegue dizendo, eu sou uma pessoa controladora. Eu sempre fui insegura. Não consigo confiar em ninguém. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não tenho disciplina. Eu tenho dificuldade em dizer não. Mas será que isso é a sua essência? A sua verdadeira personalidade? Ou será que você repetiu esses comportamentos por tanto tempo que eles se tornaram parte da sua identidade? Quase como sendo uma segunda pele. E eu vou dar um exemplo aqui. Peraí, daqui a pouco. Vamos ver aqui. Eu sou Cláudia Collado e a minha missão é ajudar as pessoas a destravarem as áreas da vida, começando pela renovação da mente. E hoje eu quero te mostrar 5 sinais de que você pode estar vivendo por crenças que, na verdade, você nunca escolheu de forma consciente. Não é para você sair por aí culpando a sua família, sua infância ou as pessoas que passaram pela sua vida. Longe, mas é muito longe disso. É apenas para você começar a fazer uma distinção crucial. Separar quem você realmente é daquilo de que você aprendeu a fazer para sobreviver. Para ser aceita, para se proteger. Porque acredite, aquilo que você foi aprendendo também pode ser questionado.
aquilo que foi aprendido por você no decorrer da sua vida também pode e deve ser questionado, ressignificado e, o mais importante, transformado. E aqui eu vou dar o exemplo que eu falei que eu ia dar. A minha mãe era uma jovem tremendamente tímida e insegura. Ela morava numa cidade de interior, lá no Espírito Santo, a cidade do Roberto Carlos, que é Cachoeiro de Itapemirim. E lá na cidade de Cachoeiro de Itapemirim tinha uma praça assim no centro. E a minha mãe, já moça, só atravessava aquela praça se ela estivesse com a mãe dela. Mas aí, quando ela se casou e teve filhos, e esses filhos vieram com uma deficiência congênita, os meus irmãos nasceram com distrofia progressiva muscular, tipo do Duchenne. Eles andaram até uma certa idade e depois passaram a andar de cadeira de rodas. Quando essa doença foi diagnosticada, o meu irmão mais velho tinha 6 anos e o mais novo tinha 4 anos. E aí, a minha mãe, 4 não, tinha 2 anos, isso mesmo, 2 anos. A gente tinha 2 anos de diferença, porque eu era a segunda. Então, o meu irmão mais velho tinha 6, eu tinha 4, e esse outro meu irmão que teve a doença também tinha 2, e minha irmãzinha tinha acabado de nascer. Então, a minha mãe, naquele momento, ela tinha uma escolha para fazer. Ela falou isso para mim, ou eu vou fazer minha família sorrir, ou eu vou fazer a minha família chorar. E ela escolheu fazer a família sorrir. E aquela menina insegura e tímida se tornou uma mulher forte e destemida. Então, ela esqueceu aquele título que ela tinha de tímida e insegura. E ela adquiriu uma nova identidade. Eu sou forte e destemida. E ela escreveu uma história linda de vida, que está no meu livro, Quando a Vida Pede Coragem. Eu vou deixar o link do livro nesse vídeo aqui para vocês, tá bom? Ele pode ser digital ou pode ser impresso. Mas vamos para o nosso vídeo. Então, nós vamos falar primeiro de um sinal que a gente precisa observar. E essa sensação de que você precisa ser forte o tempo inteiro. Pensa comigo, uma criança chorando, ela não está manipulando, ela está simplesmente expressando o que sente, da única forma que ela sabe se expressar. Aí chega um adulto e diz: engole o choro? Pare de fazer drama? Você precisa ser forte? Isso não é motivo para chorar? É isso. Talvez esse adulto não quisesse machucar. Talvez estivesse apenas repetindo o que ele mesmo aprendeu. Mas a criança não ouve só uma frase. Ela observa uma lição. A lição de que sentir pode ser perigoso. De que demonstrar emoções pode levar à rejeição. De que para ser aceita ela precisa controlar tudo o que acontece dentro dela. Então, aquele adulto repetiu o que ele aprendeu. E essa criança está aprendendo. E ela vai repetir um dia o que ela aprendeu. Essa criança pode até parar de chorar, ficar mais quieta, parecer mais madura. E os adultos muitas vezes até elogiam. Olha como ela é forte. Ela quase não dá trabalho. Resolve tudo sozinha. Só que por dentro, uma crença poderosa começa a se enraizar nessa criança. Eu não posso demonstrar fraqueza. Eu não posso precisar de ninguém. Eu preciso dar conta de tudo. E essa criança cresce. E ela se torna adulta, funcional, responsável completamente e sim, aparentemente, muito forte. Mas ela não consegue pedir ajuda, não consegue dizer que está exausta, não consegue mostrar vulnerabilidade, não consegue se abrir de verdade a um relacionamento. E quando a vida aperta, ela se isola. Ela diz: eu sou assim. Prefiro resolver tudo sozinha, não gosto de depender de ninguém. Mas será que isso é independência? Ou será que é uma proteção?
Talvez exista ali, bem no fundo, uma criança que aprendeu que demonstrar necessidade não era seguro. Percebe a diferença que há aí? Existe uma diferença gigante entre ser forte e acreditar que você não tem permissão para ser fraca, para ser frágil. A força saudável te permite reconhecer os seus limites, pedir ajuda quando precisa. Já a força construída como defesa, ela te obriga a fingir que não tem limites, a carregar um peso que não é só seu. Esse padrão pode nos acompanhar por décadas, mesmo quando o perigo que o criou já nem existe mais. Ficou lá, naquela criança chorando. Você continua se protegendo de uma rejeição que talvez nem esteja acontecendo no presente momento. Quando você precisa de ajuda, qual é a primeira frase que surge na sua mente? Ai, eu não quero incomodar. É isso. Eu deveria conseguir sozinha? As pessoas vão pensar que eu sou fraca? Essa frase, eu não quero incomodar, foi minha companhia por muito tempo. Até eu perceber que eu precisava mudar isso. Até eu entender por que essa frase me acompanhava. Essa frase pode ser a chave para uma crença antiga que você nunca escolheu conscientemente. O segundo sinal é quando você se pega numa busca incessante por agradar todo mundo para se sentir aceita. Então, vamos lá. O primeiro sinal é quando a gente precisa observar essa sensação de que você precisa ser forte o tempo inteiro. E o segundo sinal é quando você se pega numa busca de querer agradar todo mundo para se sentir aceita. Beleza? Pense na sua infância. Talvez você tenha crescido num ambiente onde o carinho, a atenção vinham mais facilmente quando você fazia tudo certinho. Quando tirava boas notas, obedecia sem questionar, não dava trabalho, atendia as expectativas dos outros. Aos poucos, você pode ter internalizado que amor e aprovação estavam diretamente ligados ao seu comportamento. E assim, uma crença se instala. Para ser amada, eu preciso agradar. Para não ser abandonada, eu preciso me adaptar. Para continuar pertencendo, eu não posso decepcionar ninguém. E muitas vezes, gente, essa crença de que você precisa de que a sua aceitação, de que você ser amada depende muito do seu comportamento, atrapalha o seu relacionamento com Deus. Porque Deus te ama independente dos seus defeitos, entende? Deus te ama independente do que você é. É evidente que quando você caminha com Deus, a sua personalidade vai sendo moldada por Ele. Naquele momento, na infância, essa estratégia pode ter sido fundamental para manter vínculos importantes. O problema é que quando esse padrão continua ditando as regras na sua vida adulta, aí ele se torna realmente um problema. Você se vê dizendo sim, quando na verdade você queria dizer não. Aceita responsabilidades que não são suas. Evita conversas importantes, tolera comportamentos que te machucam. Muda a própria opinião só para não gerar conflito. Pede desculpas até quando você não fez nada de errado. Eu já fiz isso. E o resultado? Raiva, cansaço e uma frustração crescente. Eu não tive raiva, mas eu tive muito cansaço e uma frustração que crescia. E eu fui transformando isto. Vamos aí. Mas aí, quando chega a hora de estabelecer um limite, aquela vozinha interna aparece. E se essa pessoa não gostar mais de mim? E se ela se afastar? E se eu parecer egoísta? Não é só uma decisão
de dizer não. Seu cérebro pode estar interpretando aquele limite como uma ameaça ao seu senso de pertencimento. É por isso que, para algumas pessoas, colocar um limite gera uma culpa enorme por dentro. Não porque o limite seja errado, mas porque ele desafia uma crença antiga, uma crença que diz que a sua segurança está ali em agradar. Então você começa a chamar esse padrão de personalidade. Ah, eu sou boazinha demais. Eu sou muito compreensiva. Não gosto de conflitos. Mas é crucial fazer uma pergunta mais profunda. Você é compreensiva ou tem medo de ser rejeitada? Está ajudando por amor ou por medo de desagradar? Está sendo generosa ou está abandonando a si mesma para manter alguém por perto? Faça essas perguntas. A grande diferença está na liberdade. Quando a escolha vem do amor, você consegue ajudar sem se destruir e sem se anular. Quando vem do medo, você sente que não tem outra opção, que está presa. E tudo aquilo que parece uma escolha, mas é movido pelo medo, precisa ser olhado com atenção. Porque você pode estar chamando de bondade, o que na verdade começou como uma estratégia de sobrevivência emocional. E é hora de questionar isso. E vamos para o ponto 3. O terceiro sinal é aquele que muita gente se identifica. Você faz um montão de coisas, entrega resultados importantes, conquista objetivos que pareciam impossíveis, mas lá no fundo nunca sente que é suficiente. Termina uma tarefa e em vez de comemorar, sua mente já está no que falta fazer. Recebe um elogio e a resposta automática é: não foi nada demais. Qualquer um conseguiria. Eu poderia até ter feito melhor. Ai, meu Deus. Olha essas respostas. Você batalha por algo que queria muito, alcança, mas a satisfação dura pouco. Porque rapidamente surge uma nova meta, uma nova cobrança e aquela sensação incômoda de estar sempre atrasada. Isso acontece muito quando desde cedo a gente aprende que o nosso valor está diretamente ligado ao nosso desempenho. Recebemos atenção quando acertamos, reconhecimento quando produzimos. Somos comparados com irmãos ou colegas, criticados com frequência ou crescemos em ambiente com muita cobrança e pouco afeto. Então, uma boa crença se forma. Preciso fazer mais para ter valor. Preciso provar que sou boa. Não posso errar. Se eu parar, vou decepcionar todo mundo. Isso é uma boa crença? É boa crença para quem? Entendeu? Essas afirmações parecem boas. Boas para quem? Para você, não é? Essa crença pode sim criar uma pessoa extremamente competente. Alguém que trabalha duro, resolve problemas, lidera e entrega resultados. Mas também pode criar alguém que nunca consegue descansar em paz. É competente, entrega resultados, mas nunca consegue descansar em paz. Porque quando para, sente culpa. Quando descansa, acha que está perdendo tempo. Quando comete um erro, não vê apenas um erro, interpreta como prova cabal de que não é boa o suficiente. É fundamental entender uma coisa: excelência e perfeccionismo não são a mesma coisa. A excelência busca fazer bem, com paixão e dedicação. O perfeccionismo, por outro lado, busca evitar a sensação de não ter valor. A excelência permite o aprendizado e a evolução. O perfeccionismo interpreta o erro como uma ameaça.
um fracasso. A excelência consegue reconhecer o progresso, celebra as pequenas vitórias. Já o perfeccionismo, ele sempre move uma linha de chegada. Tá aqui, ele move para lá, nunca chega. Você chega lá e ela se afasta. Você conquista e ela diz que ainda é pouco. Você cresce e ela diz que e ela te mostra que alguém está mais à frente de você. Esse é o perfeccionista. É por isso que vemos pessoas com resultados externos incríveis, mas que vivem uma escassez interna profunda. Nada parece suficiente, porque a questão não está na quantidade de coisas que essa pessoa faz, mas na crença que ela precisa fazer mais para merecer. E essa crença pode até se disfarçar de humildade, mas existe uma diferença enorme entre ser humilde e ser incapaz de reconhecer o próprio valor. A humildade não exige que você diminua o que Deus colocou em você. A humildade é reconhecer com clareza quem você é, o que recebeu, o que precisa desenvolver e, principalmente, de onde vem a sua verdadeira força. Você não precisa negar as suas capacidades para continuar dependendo de Deus. E talvez uma das renovações mais libertadoras da sua mente seja parar de medir o seu valor apenas pelo que você consegue produzir. Agora vamos para o quarto ponto. O quarto sinal é aquela necessidade quase incontrolável de ter tudo sob o seu controle. Você precisa saber o que vai acontecer, prever as reações das pessoas, organizar cada detalhe. Fica profundamente desconfortável quando alguém muda os planos, tem 1000 dificuldades em delegar. E mesmo quando o corpo relaxa, a mente continua a 1000, tentando antecipar todos os problemas possíveis. Por fora, isso pode até parecer organização, responsabilidade, cuidado, mas em muitos casos, esse controle não nasce de uma mente organizada, mas sim do medo. Pense numa criança que nasceu num ambiente imprevisível. Talvez os adultos mudassem de humor rapidamente, talvez houvessem conflitos constantes naquele lar, ou ela nunca soubesse qual a versão das pessoas encontraria ao chegar em casa. Ela aprendeu que precisa observar tudo, o tom de voz, a expressão do rosto, o barulho da porta, o clima do ambiente, o comportamento de todos ao redor. Ela aprende a viver o tempo todo em estado de alerta. E esse estado de alerta foi útil naquele momento, ajudando-a a se preparar para o que estivesse para vir. O problema é quando o corpo cresce, o ambiente muda, mas o cérebro continua funcionando como se o perigo pudesse surgir a qualquer instante. Essa pessoa se torna um adulto que tenta controlar tudo para não ser pega de surpresa. Ela pensa: se eu organizar tudo, nada vai dar errado. Se eu prever todos os riscos, não vou sofrer. Se eu controlar as pessoas, não serei decepcionada. Mas a vida, a gente sabe, não pode ser totalmente controlada, né? E quanto mais essa pessoa tenta controlar, mais ansiosa ela fica, porque sempre haverá uma variável fora do seu alcance. Então, um ciclo vicioso se instala. A pessoa sente medo, tenta controlar, percebe que não controla tudo, porque não controla mesmo, né? Sente ainda mais medo e aumenta o controle.
Talvez ela diga: eu sou assim mesmo, gosto das coisas do meu jeito. Mas será que gosta? Ou será que acredita que só estará segura quando tudo estiver sob o seu domínio? Existe uma grande diferença entre organização saudável e controle movido pelo medo. A organização saudável, ela traz clareza, te ajuda a planejar e permite adaptações. O controle rígido, por outro lado, traz exaustão e interpreta qualquer mudança como uma ameaça. A organização serve à vida. No controle excessivo, a vida inteira começa a servir à tentativa desesperada de evitar o descontrole, o desconforto. E aqui entra uma dimensão importantíssima da fé. Confiar em Deus não significa abandonar a responsabilidade. Significa reconhecer que você pode e deve agir sobre aquilo que está no seu alcance, ao seu alcance, sem tentar ocupar o lugar de quem controla todas as coisas. Existe uma parte que cabe a você e existe uma parte que você precisa entregar a Deus. Mas uma mente treinada pelo medo tem dificuldade em entregar, porque aprendeu que baixar a guarda é perigoso. Por isso, a renovação da mente também envolve aprender uma nova experiência de segurança. Não apenas repetir, eu confio, mas começar a agir como alguém que não precisa antecipar todos os problemas para permanecer protegido. E o quinto sinal, a autossabotagem. O quinto sinal é um dos mais traiçoeiros. Quando você recua, justamente na hora em que está prestes a avançar. Começa um projeto com todo o gás, mas abandona quando ele começa a ganhar corpo. Entra num relacionamento saudável e de repente começa a procurar os defeitos onde eles nem existem. Recebe uma oportunidade de ouro e sente uma vontade incontrolável de sair correndo, fugir. Começa a cuidar de si, a se transformar, mas interrompe o processo quando percebe que está realmente mudando. Você diz que quer uma vida diferente, mas quando essa nova vida começa a exigir um comportamento diferente, algo dentro de você tenta te puxar de volta para o conhecido. E isso nem sempre acontece porque você não quer mudar. Muitas vezes é porque o familiar, o conhecido, mesmo que doloroso, parece mais seguro do que o novo e desconhecido. Seu cérebro aprende por repetição. Quanto mais você pensa, sente e reage de uma certa maneira, mais familiar e automático esse caminho vai se tornando. É como uma estrada que você percorreu 1000 vezes. Você já sabe onde vai virar, conhece os buracos, sabe quanto tempo leva. Criar uma nova resposta, um novo caminho, exige mais atenção, energia, exige consciência no início. Por isso, quando você tenta mudar, é natural sentir um certo desconforto. E muitas pessoas interpretam esse desconforto como um sinal de que estão fazendo algo errado. Mas nem todo desconforto significa que você está no caminho errado. Às vezes significa apenas que você está deixando de repetir o caminho mais trilhado, o mais automático. E isso não significa que você está indo para o caminho errado. Pense em alguém que cresceu acreditando que não era capaz. Quando surge uma grande oportunidade, essa pessoa não enxerga apenas a oportunidade. A crença dela começa a buscar evidências de que aquilo não vai dar certo.
Ela lembra dos erros do passado, compara-se com os outros, imagina todas as possibilidades de fracasso e ignora as próprias capacidades. Isso acontece porque as crenças funcionam como filtros. Elas influenciam o que você percebe, como você interpreta e como você reage. Se você acredita que sempre será rejeitada, pode interpretar um silêncio como abandono. Se você se acredita que não é suficiente, pode interpretar uma correção como uma humilhação. Se você acredita que dinheiro sempre traz problemas, pode se sentir desconfortável quando começa a prosperar. Se acredita que relacionamentos não são seguros, pode desconfiar até de quem te trata bem. A crença não muda necessariamente. A crença não muda necessariamente o fato externo, mas muda o modo como você enxerga o fato, como você acessa e interpreta esse fato. Por isso, duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Cada um está acessando as referências construídas ao longo da sua própria história, como a historinha que eu contei aí dos vendedores. E aqui está uma das partes mais importantes desse vídeo. O fato de um pensamento parecer verdadeiro não significa que ele seja a única interpretação possível. Pode ser apenas a interpretação mais repetida por você, mais familiar para você. Você não é obrigado a continuar concordando com tudo aquilo que a sua mente aprendeu durante a sua história. Em Romanos 12, a Bíblia fala sobre a transformação pela renovação da sua mente. Observe que a transformação não começa apenas com uma mudança externa. Ela começa verdadeiramente quando a mente deixa de operar exclusivamente pelos padrões antigos e passa a discernir as coisas de uma outra maneira. Renovar a mente não é fingir que os problemas não existem, nem repetir frases positivas e ignorando a sua realidade. É aprender a observar o que você pensa, observar o seu pensamento, questionar a origem desses seus pensamentos, dessas conclusões e construir novas respostas alinhadas com a verdade que você escolheu. Porque aqui você trouxe na história, nem foi você que escolheu, ela te foi imposta em algum tempo. Talvez você tenha aprendido, eu não consigo, mas isso é verdade ou é uma conclusão formada depois de algumas experiências difíceis da sua vida? Talvez você tenha aprendido, eu sempre estrago tudo. Mas isso é realmente você estraga tudo? Ou é a sua mente que seleciona apenas os momentos que confirmam essa narrativa de que você estraga tudo? Talvez você tenha aprendido, ninguém permanece, todo mundo vai. Mas essa é uma verdade absoluta ou é uma expectativa construída a partir da experiência do abandono? A renovação da mente começa quando você deixa de tratar todo pensamento como uma identidade sua. Você pode ter um pensamento sem ser aquele pensamento. Pode sentir medo sem ser incapaz. Você pode perceber um padrão sem precisar continuar obedecendo a esse padrão. O padrão explica parte do seu comportamento, mas ele não precisa determinar o seu futuro. Agora, eu quero te propor um exercício. É simples, mas ele é poderoso. Escolha uma área da sua vida que parece sempre voltar ao mesmo ponto. Sabe? Sempre volta naquele mesmo lugar.
Pode ser nos relacionamentos, nas finanças, no trabalho, na sua saúde emocional ou física, na sua disciplina ou até na sua vida espiritual. Escolha uma. E responda três perguntas com toda a honestidade. Anota aí se precisar ou volta no vídeo se precisar ouvir as perguntas. A primeira pergunta: qual é a frase que você mais repete para si mesma sobre essa área que você escolheu? Aquela que vem à sua mente sem você nem perceber, sem você escolher. Pode ser: eu não consigo terminar nada. Eu sempre escolho as pessoas erradas. O dinheiro não para na minha mão. Eu não sei me posicionar. Eu não tenho disciplina. Escreva essa frase que veio exatamente como ela veio na sua cabeça. Escreva. A segunda pergunta é: quando você começou a acreditar nisso que você escreveu? Talvez você não encontre um momento exato, um dia específico, mas tente perceber as experiências, as repetições, as falas ao longo da sua vida que ajudaram você a construir essa sua conclusão. Será que alguém disse isso sobre você? Você viveu uma situação marcante que te fez pensar assim? Ou viu esse comportamento se repetir na sua família? Analisa aí. E a terceira pergunta, e talvez a mais importante: essa crença continua servindo à vida que você quer construir hoje? Essa crença serve para você construir essa vida que você quer? Não se pergunte apenas se ela parece verdadeira. Pergunte se ela te leva na direção daquilo que você realmente deseja viver. Porque muitas vezes algumas crenças foram criadas lá atrás para te proteger, para te ajudar a sobreviver em outro momento. Mas hoje elas podem estar te impedindo de avançar, de florescer. Ao fazer esse exercício, não se preocupe em resolver tudo de uma vez. O primeiro e mais crucial passo é perceber. Porque aquilo que permanece lá invisível, ele continua agindo automaticamente nos bastidores da sua vida. Às vezes você nem vê. Quando você foca nele, enxerga o padrão, você começa a criar um espaço entre aquilo que você sente e aquilo que você decide fazer. É exatamente nesse espaço que uma escolha nova, uma liberdade real vai nascer. Então, para fechar, eu te convido a refletir. Talvez aquilo que você chama de meu jeito seja apenas uma resposta que você treinou por muitos anos. Talvez o seu medo de se posicionar não seja falta de personalidade, mas sim uma crença profunda de que você precisa agradar para ser aceita. Talvez a sua necessidade de controlar tudo não seja apenas organização, mas uma tentativa de evitar a insegurança que você já sentiu antes. Talvez o seu excesso de cobrança não seja pura ambição, mas a sensação de que você precisa produzir para ter valor. E talvez a sua autossabotagem não seja falta de vontade, mas um padrão antigo, tentando te manter em um lugar conhecido, mesmo que ele não te sirva mais. É uma análise muito profunda o que eu estou trazendo nesse vídeo. Isso não tira a sua responsabilidade sobre a sua vida, muito pelo contrário. Significa que você precisa compreender o que está dirigindo as suas decisões para então assumir a rédea da sua vida, essa responsabilidade de forma consciente e plena. Você não pode transformar um padrão que ainda confunde com a sua própria identidade. Por isso, talvez uma das perguntas mais libertadoras que você pode se fazer hoje seja: isso realmente faz parte de quem eu sou? Ou foi algo que eu aprendi e acreditei? E para aprofundar ainda mais nesse tema,
no dia 9 de julho, às 21 horas, eu vou realizar uma aula online, gratuita e ao vivo. Os padrões, as forças invisíveis que moldam a sua vida hoje. Nessa aula eu vou te mostrar em detalhes esses padrões que se formam, por que eles continuam se repetindo na sua vida e quais são os 3 primeiros passos práticos para você começar a romper com esses ciclos de uma vez por todas. Se você trabalha duro, se esforça, tenta fazer tudo certinho, mas continua travando no mesmo lugar, nos mesmos pontos, nos mesmos problemas. Essa aula é para você. O link para entrar no grupo exclusivo do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. É por lá que você vai receber acesso a essa aula e todos os lembretes importantes. Então, entre agora nesse grupo e reserve esse momento, dia 9 de julho, às 21 horas, e eu vou te esperar lá. E se você gostou desse vídeo, já curte e compartilha com bastante gente. E eu te espero na aula Os Padrões. Até lá! No link aí vai ter também o link do livro, Quando a Vida Pede Coragem, tá bom? Até o próximo vídeo.